Pessoal, bom ou não? Bom, né? Vamos lá, vamos estudar. Mais um resumão de história. Vamos estudar hoje sobre o nazifascismo. Lembra que a gente estava falando sobre a Primeira Guerra Mundial? Pois é, a Primeira Guerra Mundial acabou e deixou algumas consequências, né, na Europa. Principalmente, o que acontece? A Europa estava toda lascada, toda fodida, estava em crise. Não era só um país, não, eram vários países, todos em crise. Beleza? O que aconteceu? Só que quem estava mais prejudicado? Um dos países que sofreu grande prejuízo foi a Itália. Bom, a Itália estava numa crise danada, certo? E o que acontece? Com essa crise, surgem alguns partidos políticos que tentam mudar a situação da Itália. Um desses partidos é o Partido Fascista. Partido fascista vem de fasci, que significa feixe. Um feixe de vara, certo? O que acontece? Qual que eram as características desse partido? Esse partido era, a primeira coisa, anticomunista. Por que anticomunista? Porque eles acreditavam que os comunistas traziam desunião para a nação. E o que eles queriam era unir a nação. Certo? Eles queriam unir para fazer a Itália crescer, para fazer a Itália... Outra coisa, eles eram antiliberais. Ou seja, anticapitalistas, anticapitalistas, que significa o quê? Que eles não gostaram do capitalismo, porque segundo eles, o capitalismo só gerou crise, certo? O liberalismo econômico só gerou crise. Se o comunismo desunia, por isso eles eram anticomunistas, o liberalismo, o capitalismo gerou a crise. Então eles eram antiliberais também. Eles eram militaristas. Por quê? Porque a maioria da galera do Partido Fascista eram militares, lutaram na Primeira Guerra Mundial. Certo? Eles acreditavam no corporativismo. Não liga pro cachorro latino, tá? O corporativismo quer dizer o controle do Estado. O controle do Estado sobre todas as coisas, certo? Eles acreditavam no idealismo, na força da vontade. Ixi, letra feia, né, gente? E eles acreditavam no nacionalismo, quer dizer, no amor à nação, na nação acima de tudo. Nação acima de tudo, Deus acima de todos, aquela coisa toda, né? Nação acima de tudo. Certo? Então, eles acreditam, entre outras características, o fascismo é isso. Ele é anticomunista, ele é antiliberal, ele é militarista, corporativista, idealista e nacionalista. Acredita na nação, na força e na união pela nação, no corporativismo, Estado pela nação, os militares pela nação, contra o liberalismo e contra o comunismo. Bom, o que acontece? Quando que esses caras chegaram ao poder? Esses caras chegaram ao poder em 1922, com um evento chamado Marcha sobre Roma, liderado por um rapaz chamado Benito Mussolini. Isso, o Benito Mussolini, né, organizou uma manifestação chamada Marcha sobre Roma e colocou pressão na galera para subiu ao poder. Então ele virou primeiro-ministro da Itália em 1922. E com isso começou uma série de reformas nesse sentido, com esses valores aqui. Tá bom? Anticomunistas, antiliberalistas, militaristas, corporativistas, idealistas e nacionalistas. Certo? E o que acontece? Quando ele estava fazendo tudo isso, certo? Eles deram várias ideias. E uma das pessoas que pegou essa ideia foi um rapaz chamado Adolf Hitler. Certo? Lá na Alemanha. E o Hitler tentou fazer igual. Inclusive, ele entrou num partido chamado Partido Nazista na Alemanha, ou Nacional Socialismo Alemão. Né? Nacional Socialista Alemão. Certo? E tentou fazer a mesma coisa. Os ideais eram o mesmo, só que na Alemanha, o nazismo, o partido nazista, tinha uma outra característica, que é a supremacia racial. Eles acreditavam que os alemães eram de uma raça superior. É o que a gente chama de a raça ariana. Por isso que a gente chama de princípio do arianismo. Certo? Então, vamos lá. Arianismo. Eles acreditavam que você tinha vários inimigos.
o comunismo, o liberalismo, mas você tinha um outro inimigo comum, os judeus. Os judeus também eram inimigos, eles eram para ser derrotados. Então, pessoal, o Hitler tenta tomar o poder, ele tenta fazer tipo uma marcha sobre Roma, certo? Mas, claro, lá na Alemanha. Foi um evento chamado Punch de Munique, certo? Só que não deu certo. Ele foi preso, certo? Ficou um tempinho preso lá, escreveu um livro chamado Mein Kampf, e com esse livro ele fez muito sucesso, e em 1933 ele sobe ao poder na Alemanha e começa suas reformas. Sobe ao poder em 1933, certo? E aí começa todos aqueles eventos que vão preparar para a Segunda Guerra Mundial. Claro, era só esses países que eram nazifascistas? Não, nós tivemos outros países fascistas, como Portugal, Espanha. Inclusive nós tivemos um cara que era fã do Hitler aqui no Brasil, mas a gente vai falar dele depois, tá bom? É isso, esse é o resumão, tá? É assim que tá na minha cabeça, vocês sabem como é que é. E tchau, espero que eu tenha ajudado. Tchau.